Será que Deus existe? Ou é uma abstração? Uma ilação humana para compensar a infelicidade nesta vida, o desejo de uma vida melhor, pós-morte? Será uma fantasia ou existe realmente Deus? Eu convidei cientistas, de físicos, matemáticos, metafísicos, mas não teólogos, nem religiosos, porquanto poderiam ser eventualmente tendenciosos. Vamos ouvir o que eles nos têm para dizer. Bom, para falarmos sobre Deus, devemos considerar duas grandes perguntas. Deus existe? O que ou quem é Deus? A primeira trata da existência, a segunda trata da essência ou do conceito de Deus. Mas antes de falarmos sobre existência, é necessário termos claro o que significa Deus. Como podemos pensar sobre Deus? Porque senão a pergunta Deus existe vai ser depende do que você entende de Deus e depende do que você entende sobre existência. Bom, podemos conceber Deus como algo, um ser totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. Isso é um extremo. Ou podemos conceber Deus como totalmente ou essencialmente idêntico a tudo que conhecemos. No primeiro extremo, nós não podemos nos perguntar se Deus existe ou não, porque tudo que conhecemos existe, não é? Então, se ele é completamente diferente, ele teria a existência que é algo que nós conhecemos? Não seria cabível a Deus. Então, se Deus é totalmente diferente de todas as coisas que nós seres humanos conhecemos, não faz sentido a pergunta se Deus existe e acaba o caso. O outro extremo, se Deus é idêntico, essencialmente ou totalmente igual, né, se ele é semelhante a tudo que nós conhecemos, ele, portanto, é material, finito, perecível, imperfeito. Atributos que, na tradição ocidental, não são dados a Deus, muito pelo contrário. Em teologia natural negativa, nós dizemos totalmente o contrário, que Deus é perfeito, ele é imaterial, é imperecível, tem todas as virtudes, todas as perfeições. Então, não parece razoável nos perguntarmos se Deus é semelhante a tudo que conhecemos, a não ser que sejamos soviéticos, russos soviéticos, e nos perguntemos, ou perguntemos a Yuri Gagarin se ele está vendo Deus na sua viagem à Lua, não é? É uma forma de conceber Deus como algo material, como um objeto físico, o que não faz sentido algum, pois senão não seria Deus. Bom, como sempre, a virtude está no meio, virtus in medium est. Vamos conceber, portanto, Deus como semelhante em alguns aspectos e totalmente diferente em outros aspectos. Totalmente diferentes são em coisas que nós não podemos discriminar de forma perfeita, mas semelhante em alguns aspectos, por exemplo, se tem existência ou não. Então aqui cabe a pergunta se Deus existe. Continuando essa reflexão sobre o conceito de Deus ou como pensar sobre Deus, podemos utilizar o argumento de Anselmo, também conhecido como prova ontológica da existência de Deus, de Santo Anselmo. Portanto, temos duas concepções de Deus, duas concepções extremas e opostas de Deus. Deus sendo totalmente distinto de tudo que conhecemos, ou sendo essencialmente idêntico a tudo que conhecemos. Fiquemos com o meio termo, pois a virtude está no meio, virtus in medium est. Fiquemos com uma concepção de Deus em que ele é semelhante em alguns aspectos a tudo que conhecemos e distinto em outros aspectos. No que ele é semelhante, podemos nos questionar se Deus existe. Continuando a nossa reflexão sobre Deus, sobre como pensar em Deus, ou qual é o conceito, o que significa o termo Deus, podemos pensar no argumento de Anselmo, também conhecido como prova ontológica da existência de Deus, ou um argumento da racionalidade, da crença na divindade. Anselmo propõe que um conceito de Deus, isso numa versão muito atualizada, não é? Evidentemente, propõe que Deus é um ser, o qual eu posso conceber como o maior de todos, ou que tem as maiores perfeições possíveis. Pensando em Deus dessa forma, nessa definição de o ser que tem as maiores perfeições, podemos nos perguntar se Deus existe ou não. Ora, Deus tem de existir, porque se não existir, eu posso conceber um outro ser mais perfeito do que esse que eu defini como aquele que tem as maiores perfeições. Se ele não existe, eu posso conceber um outro ser que existe. Portanto, aquele primeiro que eu concebi não era o portador das maiores perfeições.
Portanto, temos aqui uma prova da existência de Deus. Alguns lógicos aceitam isso como uma prova da existência de Deus. Assumindo a possibilidade da existência de Deus, concluímos a necessidade da existência de Deus. Todavia, o que esse argumento apresenta, no meu entendimento, é que no nosso conceito de Deus, a existência é necessária, ou seja, a existência é necessária para a concepção de Deus. Fica em débito, portanto, uma prova da existência de Deus, e são inúmeras as provas ou inúmeros os argumentos. Os mais famosos argumentos são as 5 vias de Tomás de Aquino. Podemos sintetizar como provas cosmológicas da existência de Deus, que seguem basicamente a mesma estrutura. A primeira via se ampara em 2 conceitos metafísicos, ou 2 proposições metafísicas, que infelizmente não temos tempo de explorar. São elas, que tudo que é mudado por um outro, e em toda cadeia causal, em toda regressão causal, não podemos ter uma cadeia infinita de entes. A primeira é fácil de perceber, porque mudança ou movimento, para Tomás de Aquino, significa a passagem da potência ao ato. Podemos conceber o seguinte: possibilidade é tudo que não contraria as leis da lógica, não é? Não há contradição. Potência é aquilo que efetivamente não é e que pode ser. Isso é potência. Mudança é a passagem da potência ao ato. Bom, algo que está em potência não tem influência nenhuma sobre si mesmo. Então, algo que passa da potência ao ato necessariamente passa mediante um outro ser, um outro ente que está em ato. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, que diz que não pode haver uma regressão infinita, uma regressão causal infinita, pressupõe uma certa finitude do cosmos, ou finitude física, ou finitude no sentido de exigir menos pressupostos. E uma cadeia infinita não é exigência de menos coisa nenhuma, né? É uma exigência muito grande. Portanto, com essas 2 premissas, nós podemos provar, segundo Tomás de Aquino, na sua primeira via, um acesso à noção de um primeiro motor imóvel. É evidente aos sentidos, à experiência, que as coisas mudam, não é? Podemos pensar em diversos exemplos de mudança. Uma pessoa que não sabe falar francês e aprende o francês. Aliás, foi ensinado por uma outra pessoa, ou por um livro, ou por tabela, por um autor que escreveu o livro. Então, é necessário que haja um outro que faça a passagem da potência ao ato. Bom, existem coisas que mudam. Então, dado um ente que muda, é necessário haver um outro que o mude. Então, esse outro, ou ele é movido por um outro, ou ele é imóvel. Bom, se for imóvel, nós temos um primeiro motor imóvel, ou o primeiro ser que muda o outro. Caso ele seja um ser que seja movido ou mudado, digamos, vamos falar mudado, esse ser necessariamente é mudado por um outro. E como não podemos ter uma regressão infinita, um descendente, necessariamente deve haver um primeiro. E esse primeiro, portanto, é imóvel, que é a noção de primeiro motor. E aí Tomás de Aquino agrega, esse é o que chamam de Deus. Claro que ele não está apresentando a concepção de Deus em toda a sua profundidade, apenas mostrando que esse primeiro motor corresponde em certo aspecto, em certos atributos, à divindade das grandes religiões monoteístas ou mesmo politeístas, no sentido de Aristóteles, que não pressupõe no primeiro momento apenas um ser divino, mas a possibilidade da divindade. Bem, quanto à questão da existência de Deus, como alguém do campo da ciência, eu tenho que constatar e constato de fato que há uma série de evidências que apontam na direção da sua existência. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ao longo de toda a história da ciência, imaginou-se que o universo era eterno, não é? Isso é um aspecto extremamente curioso, porque aquilo que Einstein considerou como seu maior erro, como seu erro mais estúpido, vem justamente de um pressuposto que ele queria impor às suas próprias teorias de que o universo era eterno, homogêneo, imutável, não é? E por causa disso, ele não queria admitir que o universo tinha uma dinâmica própria que acabou sendo constatada mais tarde como sendo a expansão do universo, a recessão das galáxias. Pois bem, esse pressuposto de que o universo é eterno, então foi algo que caiu por terra. A ciência hoje aponta para a gente, digamos com grande clareza, de que o universo teve um início, não é? Então, obviamente, isso coloca uma questão de caráter fundamental. O que é que deu início ao universo?
o que é que existia antes, não é? E na verdade, a gente até fica um pouco embaraçado com as palavras nessa altura, porque, segundo a própria ciência, espaço e tempo passaram a existir quando o universo veio à existência. Portanto, nem há como colocar a questão o que é que existia antes, não existia antes, não é? Então vejam, então o universo surge, não é? Agora, o universo não surge a partir do nada. Aliás, aqui um pequeno parênteses a respeito dessa história. Hoje em dia muita gente ganha muito dinheiro vendendo livros falando da geração espontânea do universo a partir do nada. E quando você vai lá e olha atentamente, você vai ver que aquilo que ele chama de nada não é nada, é muita coisa, não é? Ainda que você presuma que aquilo que você tem no início é o vácuo físico não é meramente nada. Ele tem propriedades físicas, ele obedece a leis da física. E de novo, volta à pergunta, essas leis vêm de onde? Eu não posso tomá-las como sendo um dado trivial da realidade, como um dado banal, que essas leis todas estejam lá já e que não tenham procedência de nada, não é? Então, acho que um ponto importante que deve ficar claro aqui é o seguinte: cosmologia não é ontologia. Cosmologia fala a respeito de como o universo, tendo surgido, eventualmente expandiu, mas o que é que fez que esse universo tivesse originado é algo que escapa totalmente ao campo da ciência, extrapola o campo da ciência. É curioso porque é uma questão que surge a partir da informação científica, do conhecimento científico, mas extrapola o campo científico. A ciência não tem como responder a essa questão. Um outro ponto que acho extremamente importante frisar o início do universo e a dinâmica que o universo adquire com essas leis todas que vão governando a sua formação, a formação da matéria, a formação das primeiras partículas e a partir daí os elementos químicos e a formação de galáxias e assim por diante, não é? O que você tem constatado em cima disso é esse ajuste preciso dessas leis, a chamada sintonia fina das leis do universo, das constantes universais e do estado físico inicial do universo. Isso é extremamente importante para você poder fazer as simulações e constatar com aquilo que nós temos com os dados atualmente. Então, esse chamado ajuste fino do universo é algo que também extrapola o campo científico, porque aponta para contingências que não têm explicações primeiras, para as quais não há uma teoria científica que consiga explicar, não é? Então, eu poderia me referir aqui a dezenas, quem sabe centenas de aspectos que se referem a isso, mas eu gostaria de apontar apenas 4 pontos que eu acho fundamentais e que se referem justamente às chamadas 4 forças fundamentais da natureza. Então, por exemplo, quando você vai olhar para a força gravitacional, chamada interação gravitacional, não basta olhar para os seus aspectos qualitativos. Existe, do ponto de vista quantitativo, uma precisão na taxa de expansão do universo tal que, se ela fosse alguns décimos de bilionésimos mais alta daquilo que é, o universo teria expandido muito rapidamente, sem permitir que se formassem galáxias, não é? Mas, por outro lado, se ela fosse um décimo de bilionésimo menor do que aquilo que é, o universo teria colapsado depois de um certo período de expansão. Portanto, existe um ajuste fino, perfeito, na taxa de expansão do universo para que ele venha a existir e nós possamos estar aqui, não é? Possamos ter vindo à existência no decorrer das coisas, não é? Então, quando você pensa, por exemplo, na constituição íntima da matéria, você vai pensar lá como é que a força nuclear forte e a força nuclear fraca, não é? Como é que elas dão estrutura à matéria existente, à força eletromagnética também, como é que elas dão estrutura à matéria existente. Essas forças todas estão perfeitamente ajustadas para que a matéria tenha a configuração que tem, não é? A força forte é a que permite que o núcleo atômico tenha a estabilidade que tem, porque ele é formado de partículas positivas, entre outras, tá certo? Que se repelem,
Então não deveria existir núcleo atômico. No entanto, ele existe. Ele existe por quê? Porque a força nuclear forte dá coesão ao núcleo, só que, curiosamente, essa força nuclear forte, ela tem um alcance limitado, e limitado ao quê? Limitado exatamente às dimensões do próprio núcleo. Então essa força vai praticamente a zero, então é por isso que os núcleos têm a dimensão que têm. E isso permite, tá certo, que então você possa ter os átomos, porque o núcleo se comporta como uma carga positivamente carregada, que pode então, através da interação eletromagnética, prender, não é, os elétrons nas suas imediações e com isso começar a estruturação dos átomos, elementos químicos e permitir as reações químicas e tudo aquilo que conhecemos. Bem, então eu volto ao ponto inicial, que existe um ajuste perfeito na intensidade dessas forças, mas não só isso, também no caráter que elas possuem. O caráter delas é tal que elas se complementam e permite que a matéria tenha a formação que tem. Agora, extrapolando um pouquinho esse aspecto puramente físico do universo, não é? Existe uma coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção, que refere-se à questão de propósito no universo. Então vejam, no último século e sobretudo nas últimas décadas, mas sobretudo a partir da teoria da evolução de Darwin, não é? A ciência passou a ter uma teoria, não é? Que incluía elementos, digamos, randômicos, não é? Para tentar dar uma explicação a como evoluíram as espécies. Há uma questão fundamental a respeito de propósito na natureza. As pessoas que... aquilo que eu chamaria de evolucionista, não é? Não a pessoa que aceita a teoria da evolução, como eu aceito, por exemplo, no campo da biologia, não é? Mas a pessoa que toma os mecanismos evolutivos, não é? E estendem esse tipo de visão para o campo metafísico e tentam construir uma teoria que seria explanatória de toda a realidade. Então, esse tipo de pessoa, não é, frequentemente defende a ideia de que a existência de vida, por exemplo, decorre do mero acaso, não é? Casualmente, todas as forças em ação e a matéria existente foi se combinando de maneira tal que acabou resultando em macromoléculas, em biomoléculas, em vida, e cá estamos nós, não é? Então, existe uma questão de fundo interessante para ser discutida aí, que é a questão de propósito. Então, no campo da biologia evolutiva, sobretudo, as pessoas fazem questão de defender o seguinte: você não pode presumir que haja propósito no mundo natural, nos processos naturais. Qual é o problema de você admitir que haja propósito nos processos naturais? O problema é que, se há propósito na natureza, você tem que responder o seguinte: de onde é que veio esse propósito? Porque um propósito revela uma intenção, não é? E a intenção, alguém que é um portador dessa intenção e que tem poder para implementar suas intenções em algo. Então, se há propósito na natureza, não é? Quem é que colocou esses propósitos lá, não é? Então, o discurso científico padrão é esse: não há propósito na natureza. E, no entanto, a gente observa hoje que, enfim, insistir nesse ponto é uma grande dificuldade. Por quê? Porque o propósito há em todas as coisas. É impossível alguém, por exemplo, descrever como um organismo funciona se ele não descreve como cada uma de suas partes funciona e como uma parte serve à outra parte. Então, aparentemente, o propósito se revela nas funções que todas essas coisas exercem. Então, esse discurso padrão de negar propósito na natureza é algo que gradualmente está ficando para o passado também. Por quê? Porque há filósofos e alguns cientistas também que, na impossibilidade, não é, de negar que há propósito sim nos processos naturais, estão trabalhando no sentido de tentar assimilá-lo ao discurso naturalista. Então aí viria a ideia de uma teleologia natural, da existência de leis teleológicas naturais. Eu tenho compreendido o seguinte, quer dizer assim, por um lado, as evidências todas que a ciência aponta
para o fato de que o universo teve um início. Esse início foi organizado, tá certo, por leis que governaram o processo, e essas leis foram finamente ajustadas para que a gente chegasse à realidade que nós temos agora. Revela sim um propósito, tá certo? E revela sim a existência de um Criador. E creio que gradualmente a ciência caminha para reconhecer isso. Uma convicção pessoal a respeito dessas coisas, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade fundamental entre o campo da ciência e o campo da fé, e eu penso o seguinte, que à medida que a ciência evolui, mais e mais ela revelará fatos, dados, não é, que permitirão a gente concluir que apontam na direção da existência de um Criador. A primeira coisa que temos que fazer quando estamos lidando com os argumentos sobre a existência de Deus, que não custa lembrar, tem pelo menos 5, 6 argumentos apresentados pelo Tomás de Aquino, um argumento apresentato pelo Anselmo, mais um argumento apresentato pelo Duns Scoto, sem falar dos argumentos contemporâneos, se pode falar que há pelo menos, como fará registrato pelo Plantinga, se pode falar di pelo menos 30-35 argumentos pela existência de Deus. Então, não é que não tem um argumento, tem pelo menos 35-40 argumentos sobre a existência de Deus. O que é importante lembrar, especialmente lendo e tentando de evaluar os argumentos sobre a existência de Deus apresentados pelo Aquino, é que foram completamente e totalmente misinterpretados e mal representados. Isso independentemente do valor das provas da existência de Deus, o que em qualquer situação que nós temos que analisar, considerar um argumento filosófico, temos que usar o que se chama de principle of charity, princípio de caridade, ou seja, devemos pelo menos tentar de entender o que o autor nos está tentando falar e de compreender os argumentos. Então, a primeira coisa que temos que fazer, evaluando os argumentos sobre a existência de Deus, é mais geralmente nos ocupando sobre argumentos filosóficos, especialmente argumentos que foram apresentados como aqueles do Tommaso de Aquino na Idade Média, com uma terminologia e uma metafísica específica, e tentar de pelo menos entender o que o autor estava nos apresentando, utilizando a melhor das interpretações possíveis. O que não foi totalmente feito pelos vários o que são chamados de New Atheists, por exemplo, o Richard Dawkins ou Daniel Dennett, que aliás é também um filósofo, é o único filósofo dos pop atheists que são famosos no debate contemporâneo, e o Sam Harris, que nem é filósofo, é um jornalista, e que apresenta, o Dawkins, como você sabe, é professor de biologia e professor de Oxford. Aliás, uno pode ser um ótimo professor de biologia e não saber nada de filosofia, o que exatamente aconteceu no caso da apresentação. Primariamente, para avaliar um argumento filosófico, especialmente um argumento que foi apresentato na Idade Média, quindi con un tipo di linguagem técnico que era muito familiar aos autores da escolástica, mas pode ser muito menos familiar para nós, seria pelo menos tentar de se informar um pouco sobre a filosofia e a metafísica do autor que estamos tentando considerar. Isso não foi feito absolutamente pelos mais famosos refutadores dos argumentos da primeira via, especialmente dos argumentos apresentados pelo Tomás de Aquino. Não custa lembrar que os New Atheists, o Harris, o Daniel Dennett, o Dawkins, o Michel Onfray, em muitos casos não são filósofos. O Sam Harris é um jornalista, o Dawkins é um professor de biologia, que não conhece pouco ou nada sobre a filosofia, que não é um problema, mas por que falar sobre filosofia? Se é algo que não te interessa e que você não conhece, e outros não se ocuparam, conhecem muito pouco a filosofia medieval. Por exemplo, uma das primeiras das objeções clássicas que são feitas por pessoas que não conhecem a primeira via e não sabem nada sobre a metafísica tomista é que representar o argumento como se fosse um argumento sobre simplesmente o moto.
Perché l'argomento a primeira via começa assim: tudo que é movido é movido pelo outro. A objeção é a seguinte: então, quem move Deus? Primeiro, o Aquino non stava falando di moto só no sentido di movimento, como nós entendemos movimento. Stava falando mais geralmente di mudança. Segundo, o argumento, a primeira premissa do argumento não é todo é movido, é todo o que é movido por um outro, ou seja, tudo que é mudado pelo outro. Agora, não precisa ser um grande esperto de filosofia para entender que se a primeira premissa não é representada como ela é, o argumento apresentado, as críticas apresentadas aos argumentos de Aquino, não estou criticando Aquino, estou apresentando o que os S.M. Harris, o Dawkins, o Onfray, etc., entenderam sobre o argumento. Então, as refutações, mais que refutar o argumento à primeira via do Aquino, estão refutando ou estão nos mostrando que não entenderam absolutamente nada do argumento do Aquino. Perché sem conhecer um mínimo de metafísica, agora sem entrar na questão se a metafísica é convincente, se a metafísica atomista é convincente ou não, mas é uma metafísica que tem que ser conhecida, tem que ser enfrentada para poder pelo menos avaliar os argumentos em favor das 5 vias, especialmente a primeira da existência de Deus, o que os vários Harris, Dawkins, Onfray e os outros simplesmente não fazem. Quindi, as críticas à primeira via do Aquino são, de fato, interpretações completamente equivocadas do argumento. O argumento fala simplesmente isso. Algumas coisas são movidas, algumas coisas mudam na nossa linguagem. E daí chega a afirmar a existência de um motor imóvel. E não tem nada a ver com tudo é movido pelo outro, então que move Deus, essas Strawman que os vários Dawkins e Harris construíram, para tentar refutar um argumento que nem entenderam. Ou Deus, no caso, sendo bom, permite o sofrimento e o mal no mundo. Isso pode, do ponto de vista filosófico, nem ser um problema real para o teísta, porque considerando que o teísta acredita em um Deus bom e que acredite que exista o mal, pode ser que ele não se sinta forçado a responder essa pergunta. Mas, entretanto, tem se revelado como uma questão muito importante no sentido de abalar as crenças religiosas. Muitos filósofos ateus contemporâneos e modernos e outros do passado consideraram essa questão muito difícil de resolver e pensavam que isso levantava sérias dúvidas com respeito à fé teísta ou, digamos, particularmente fé cristã. Tendo em vista que existe o mal, nós podemos pensar em um Deus totalmente bom e totalmente poderoso. Se existe realmente o mal e ele é totalmente poderoso, então ele é de alguma forma malevolente, porque ele não lida com o mal. Se o mal existe e ele é totalmente bom, então de alguma forma ele é incapaz de resolver o mal. E se ele se o mal existe e ele é totalmente incapaz e totalmente malévolo, então como lidar com essa questão? Várias respostas têm sido dadas desde que David Hume recupera esse trilema que vem desde Epicuro, na verdade. Um deles, mais contemporaneamente, é o John Mack, um filósofo do século XX, que colocou essa questão em termos de incompatibilidade lógica, dizendo que exista um Deus todo-poderoso e totalmente bom e dizendo que o mal existe. Como o teísta lida com essas questões? Para Mack, a teologia em si era um tipo de exercício contraditório. Então surge o problema chamado problema lógico do mal, que foi mostrado também no século XX por filósofos como Alvin Plantinga, Richard Swinburne, como sendo, na verdade, uma aparente contradição. Das proposições Deus existe e o mal existe, não se chega a nenhum tipo de contradição lógica efetiva, porque se você deriva resultados que partem dessas premissas, você não chega a conclusões que se contradigam. Outra possibilidade, que não o problema lógico do mal, proposto por John Mack, entre outros, é considerar cada mal particular do mundo como uma evidência que conta contra a existência de Deus, que torna a existência de Deus improvável. Esse é um argumento que é aparentemente melhor, mas muitos filósofos têm procurado mostrar que ele, na verdade, é apenas um problema aparente, porque, no fim das contas,
Como a gente qualifica, como qualificamos a quantidade de males? Como podemos contar a quantidade de mal no mundo, separando-os em 1, 2, 3? E como podemos qualificá-los como males maiores ou menores? No fim das contas, entretanto, mesmo se forem males grandes, e em grande quantidade, se formos capazes de conceber isso, como isso contaria contra a existência de Deus necessariamente, uma vez que elas tornariam apenas no máximo improváveis a existência de um Deus Todo-Poderoso? De todas as respostas contemporâneas, sejam elas defesas ou teodiceias, todas têm caminhado num mesmo sentido. Como Deus permite todas as calamidades? Eles têm procurado responder. E de alguma forma a liberdade humana é responsável pelo mal moral no mundo. Então, quando olhamos as calamidades, seja, por exemplo, a guerra na Síria, seja calamidades que envolvem males específicos, essas calamidades podem ser explicadas ou, de certa forma, conciliadas com uma visão de que Deus está no controle das coisas, mas permitiu que o ser humano tivesse liberdade. Além do mal que consideramos como moral, devido ao exercício da liberdade humana, um mau exercício da liberdade humana, muitos têm considerado um outro tipo de mal que se chama mal natural, que seriam as calamidades devidas a terremotos, devidas a tsunamis, devidas a eventos naturais que acontecem no mundo. No mundo onde, além de ocorrer guerras, subitamente pessoas são mortas por causa de um tsunami ou por causa de eventos naturais, devido a eventos naturais. Existem 4 soluções típicas à questão do mal natural. Uma delas considera que não existem males naturais. Então, a interpretação humana a respeito de situações na natureza é que leva à noção de que existe o mal na natureza, mas isso é uma visão humana a respeito da natureza. Não há uma intenção, não há um tipo de dolo, não há um tipo de intencionalidade da natureza em fazer mal a ninguém. Então essa é uma possível resposta. Uma outra possível resposta é de que o mal na natureza seria uma punição. Essa resposta aparece muito nos noticiários quando certas pessoas atribuem à natureza certo juízo, né? Atribuem a Deus certo juízo por meio da natureza, como se a natureza fosse um instrumento de punição, um instrumento de tortura. É difícil, por vezes, de conciliar essa posição. Então, surge uma outra resposta, né? Como se o mal natural fosse necessário para a existência de algum tipo de bem. Essa visão é mais conectada a certas religiões orientais, né? E eles têm seus modos de explicar isso. Nós não vamos nos ater aqui nisso, porque eu penso que há uma quarta resposta que, junto com a primeira, consiste numa resposta mais efetiva. A quarta resposta seria de que há algum tipo de intenção divina em permitir o mal, que permite que bens maiores surjam a partir disso. Né? E lidando com o fato de que mal moral é o único tipo de mal, nós conseguiríamos reconciliar isso com a quarta posição. Se olharmos para a natureza, de fato, é difícil de pensar que um furacão foi e destruiu tudo como se houvesse algum tipo de intenção na natureza em fazer o mal. Por outro lado, tais males, do ponto de vista humano, podem servir como pontos de partida para uma elevação maior. Então eu penso que essa quarta resposta, junto com a primeira, de que no fim das contas, males naturais, não é possível atribuir males que sejam intrinsecamente naturais, como se um furacão ou um tsunami fosse essencialmente mal em destruir uma cidade inteira, ou se houvesse algo realmente de mal nisso. Então, quando um ser humano olha para situações no mundo que parecem abalar a sua crença ou abalar a sua fé de algum modo, ele pode pessoalmente se perguntar por que Deus fez isso. Do ponto de vista filosófico, entretanto, a gente pode realmente pensar que Deus tem um plano para as coisas no mundo. Esse plano inclui a liberdade humana e esse plano inclui, de alguma forma que nós não conseguimos explicar, situações más que levam a situações boas. Então, de repente, um tsunami ou um terremoto, um furacão, não são coisas intrinsecamente más, porque do ponto de vista da natureza, elas não são más mesmo, como se a natureza tivesse uma intenção, como eu já disse. Mas elas levam os humanos ou as pessoas
há bens maiores que somente um plano de um ser totalmente bom e totalmente poderoso poderia levar. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, chega a falar da sua experiência como ateu e dizer que o mundo, ele não conseguia conceber um mundo no qual um Deus fosse bom, porque o universo era realmente cruel. E ele começa a questionar a respeito dessa categoria sobre crueldade e bondade e chega à conclusão de que, de fato, deve ter algum tipo de referencial para essa questão de bondade e maldade, né? Então, a partir de olhar para o problema do mal, ele acabou chegando, digamos assim, à questão também do bem. Por que existe o bem no mundo? Então, da mesma forma como um ateísta poderia perguntar a um filósofo ateu, se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? Um teísta também poderia fazer uma pergunta exatamente oposta. Se Deus não existe, então por que existe tanto bem no mundo? Quando a gente olha para isso, nós pensamos a respeito da intervenção de um Deus bom no mundo, que sustenta, digamos assim, a realidade e permite que coisas boas emerjam, inclusive de fatos tão negativos quanto tragédias, quanto males. Então, eu entendo isso é uma posição tanto do ponto de vista filosófico, como também em consonância com uma posição pessoal, que a existência de tanto bem no mundo, de tantas situações boas das quais podemos desfrutar, inclusive de uma natureza boa, inclusive de um mundo bom, inclusive de situações boas, inclusive tirar coisas boas de situações ruins, isso aponta, na verdade, para a existência de um Deus bom. E eu penso que o problema do bem é um problema que também merece ser respondido. A questão da existência de Deus depara-se neste momento, após aquilo que nós ouvimos, tanto por parte de agnósticos, como por parte de agnósticos teístas ou ateístas, mas na atualidade são dois grandes problemas que se levantam a respeito de Deus: a sua imaterialidade, a sua invisibilidade e as calamidades. Quanto à sua invisibilidade, fica muito difícil para a ciência experimental ter como realmente definir, comprovar a existência de um ser espiritual. E também, ao mesmo tempo, em sendo Deus, não poderá nunca ser completamente compreensível, porque se o fosse, então não seria Deus. Quanto às calamidades, elas foram amplamente argumentadas durante este vídeo, não é? E a lógica responde cabalmente, embora com dissidências de um lado e do outro, tem a resposta para essas calamidades. Mas houve ainda um ponto que foi abordado tangencialmente, que é a questão do bem e do mal. Aquilo que mais aproxima o ser humano desse ser supremo é, com efeito, a liberdade. E ao se ter liberdade, automaticamente aparece a opção entre o bem e o mal. É nesse momento que surge o mal que se opõe ao bem. E isso é inerente à nossa individualidade, ao respeito que houve e semelhança que houve com o próprio Ser Supremo. O modismo que parte do nada e que diz que tudo deriva do nada, ele encontra enormes obstáculos e ele acaba por ser, na contemporaneidade, um paradoxo. Vejamos o caso de Sartre, quando ele diz que devemos lutar pela justiça, pela igualdade de oportunidades, por questões humanitárias, etc., mas não por causa de um Deus. Ora, isto contém em si mesmo um paradoxo, porque isso implica em regras, isso implica no oposto daquilo que nós somos enquanto animais. Portanto, há aí um paradoxo. Portanto, a sintonia fina, a explicação do universo, a posição dos astros, cito como exemplo a Lua, que se estivesse apenas umas centenas de quilómetros mais para um lado ou para o outro, seria o caos aqui na Terra, e a mesma coisa com o Sol. Se o Sol não estivesse na posição em que está,
a vida sobre a Terra seria impossível. Então, existe uma ordem universal que obedece a regras físicas e todas elas muito bem organizadas. Portanto, há uma consciência a respeito das coisas naturais e da própria individualidade do ser humano. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, duvida da consciência ou da memória ou do pensamento. Ninguém duvida disso. No entretanto, não tem como comprovar pela ciência moderna, pela ciência experimental, não tem como comprovar a sua existência. Assim como, e isso é um parâmetro fundamental, os valores universais, os direitos humanos, que são comuns, praticamente comuns em todas as religiões, sejam elas monoteístas ou politeístas, todas elas apelam para o bem, todas elas apelam para a justiça, todas elas apelam para o bem. Com algumas distinções entre uma ou outra, mas normalmente estão em comunhão no que concerne realmente a um mundo melhor, a uma aproximação da parte espiritual que nos compete enquanto seres humanos. De tempos em tempos, na história da humanidade, aparecem figuras que refutam veementemente e fazem a apologia do nada, não é? Porque realmente, sobretudo neste momento histórico, em que tudo se apoia na experimentação, portanto, na comprovação científica atual, com base na experimentação, aparecem indivíduos, nomeadamente como Sam Harris, Richard Dawkins, entre outros, que não entendendo absolutamente nada de lógica, nem muito menos de metafísica, fazem afirmações categóricas, uma vez que não há comprovação científica, e falam que nada existe, quando na verdade há um desconhecimento total sobre estes assuntos ligados à parte intelectiva, à realidade, que eu diria espiritual, que ela existe efetivamente. Portanto, como falamos há pouco, existe a consciência, existe o pensamento, existe a cognição, existe tudo isso. Então, isso são provas que nos levam um pouco mais longe, que nos aproximam mais daquilo que é possível, daquilo que é mais natural. Portanto, chegamos à conclusão que em Deus não havendo Deus, em não existindo Deus, também não existiria uma razão para vivermos socialmente bem. Não haveria razão para sermos seres pensantes e bons, à procura da ética, à procura da justiça, à procura da igualdade, à procura de uma vida mais digna, mais humana. Seríamos puramente animais. E, portanto, isso seria um paradoxo. Mas mesmo para os mais céticos, eles mesmos são apologistas dos valores humanos, dos direitos humanos, dos valores universais, etc. Portanto, regras há que efetivamente nos dão indícios muito claros da existência de um ser supremo.